2025 não será para os fracos. Um estranho fenômeno foi visto nos céus do Egito. Para você ter ideia do quanto esse fenômeno chamou a atenção, meus irmãos, ele chegou a ser visto do país vizinho. É isso mesmo que você está ouvindo. Essa imagem que você vê, né, desse caminhão, dessa caminhoneta aí, e uma bola rosa ali, né? Parece mais um ataque do Freeza, né? Se fosse azul, nós poderíamos dizer até que era a Genkidama, né? Ó, o Goku tá fazendo a Genkidama ali, mas tá mais para o ataque do Freeza, né? Uma bola rosa ali. E essa bola, ela começou a aparecer nos céus logo de manhã, né? Ao nascer do sol, você vê que o sol tá começando a nascer ali, né? Por volta ali de 5 horas, depende muito do país, né? O Egito. Mas por volta dessas horas ali, 5, 6 horas da manhã, quando o sol está nascendo, e aí ele durou mais ou menos 1 hora. À medida que o tempo avançava, ele ia desaparecendo, ia ficando um rosa mais claro. Era como se fosse uma nuvem de gás que ia desaparecendo. O engraçado é que a gente não tem informação de como ela surgiu. Se ela simplesmente apareceu no céu de repente ou não, né? Mas eu creio que pelo que a gente está vendo aí, deve ser algum tipo de gás, meus irmãos, né? Porque as pessoas observaram exatamente isso. Ela ficou ali por um tempo muito forte mesmo ali, tudo rosa, chamou a atenção e era um fenômeno extremamente grande, é isso que você também tem que prestar muita atenção, certo? Não era um fenômeno pequeno, tanto é que o país vizinho do Egito conseguia vê-lo claramente, né? Então isso chamou muita atenção. E esse fenômeno rosa, meus irmãos, ele não é a primeira vez que acontece, tá? Eu quero deixar bem claro isso, porque a mídia jamais passa esse tipo de informação para vocês. Essa história do céu ficando rosa já é velha, né? E tem as mais variadas explicações. Não tinha tido uma esfera assim, né? Não tinha tido uma Genkidama rosa assim ainda. Mas é fato que já tinha acontecido outras vezes. Inclusive eu quero que você veja aqui alguns desses fenômenos e a explicação, ó. Esse daqui que você vê, ó, né, muito bonito, uma luz parecendo até a Cyberforça do Júpiter, né, para quem assistia, quem é velho como eu já, né, e assistiu o Cybercops, tinha um personagem que ele invocava o seu poder máximo e abria-se assim um portal no céu, né, era a Cyberforça. Ele dizia Cyberforça concentrar. E você via exatamente isso, e lembra muito o personagem, né? Mas isso aqui aconteceu em 2022, precisamente em 21/7/2022, e disseram o seguinte, ó: misterioso brilho rosa no céu da Austrália é causado por luzes de instalação de cannabis medicinal, né? Então lá, né, a cannabis, né, ou seja, a ervinha muito louca, é liberada para uso medicinal, com desdrobe e tudo. E esse seria o motivo, né? Ali onde elas são cultivadas usam esse tipo de luz e ele chegou a iluminar o céu dessa maneira, parecendo um portal se abrindo. Acredite se quiser, são as explicações científicas, né? Eles estão até dizendo, muitas pessoas ficaram tristes porque achavam que era os alienígenas. Como sempre, a única teoria para essas explicações que eles aceitam é as tais naves alienígenas, fenômenos alienígenas, né? Mas não pense que para por aí não, esse foi em 2022, teve também em 2023, né? Esse foi na Austrália, como você viu, e também teve no Canadá, esse céu rosa. A do Canadá é essa aqui, ó, tá vendo, ó, bem bonito também, né? Você vê que ele é forte pra caramba também, a cor é bem parecida, ó. E céu rosa misterioso que intrigou moradores de vila é desvendado, entenda, né? Então vamos lá, o que eles estão falando aqui? O fenômeno aconteceu em Delta, né, que fica em Vancouver, no Canadá, e foi numa madrugada, dia 6 de novembro de 2023, certo? Então, em 2023, apareceu isso aí também, né, esse céu rosa. Deixou muitas pessoas com medo, as pessoas achavam que era o fim do mundo ou um ataque, né? E veio a resposta das autoridades, óbvio que veria, né? As autoridades locais. E o que é que eles disseram, Davi? Vamos lá, vamos conferir. A resposta do fenômeno veio das autoridades locais, onde foi possível ver o céu. Trata-se da luz púrpura utilizada nas estufas de né, da carninha muito louca. Quando explicarmos, vão ficar desiludidos. É claro que as pessoas não acreditaram muito nisso, né? Porque se fosse realmente essa a explicação, né, assim também como já deram lá no outro caso da Austrália, também explicaram assim no Canadá, se fosse assim era para todas as noites as pessoas verem, né? Afinal de contas essas luzes estão ligadas o tempo todo. Então assim, as mais variadas desculpas, tentando normalizar fenômenos que não são normais, são sempre dadas, meus irmãos. Mas, né, eu prefiro ficar com as explicações bíblicas, né, que nos alertaram que quando nós começássemos a ver esses sinais no céu, quando começássemos a ouvir rumores de tretas, né, a palavra é essa por causa da censura, mas vocês sabem bem do que eu estou falando, né, gué, né, e termina com ra.
Estão falando disso, né? E o tempo todo você escuta, tal país vai enfrentar tal país por conta disso ou daquilo. Nós estamos vendo tudo isso, estamos ouvindo tudo isso. Então eu prefiro ficar com as Sagradas Escrituras. É claro que você tem o direito de simplesmente ignorar, acreditar que isso é também, né? Luzes de cannabis. Eu fico imaginando, e essa esfera é de quem então, né? É uma esfera muito louca, esfera de cannabis, né? As explicações são sempre desse tipo, normalizando o anormal, né? Agora eu, Davi, né, não engulo fácil assim não, jamais, né? Pra vir com esse papo pra cima de mim, eu simplesmente disser, tá bom, então é isso e acabou, não. Eu gosto de pensar, né? E quando a gente vê tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, meus irmãos, inclusive esses vídeos estão disponíveis ainda no canal, por graça de Deus, literalmente. Nós mostramos o céu lá daquele país, né? Aquele paizinho que tem um dragão, do pastel, do flango frito, aquele país lá, né, que está enfrentando um sério problema agora também, os hospitais todos lotados. Eu tentei passar um vídeo aqui, não passou, certo? Mas beleza, a gente continua falando aqui o que dá. Lá também o céu ficou vermelho, muito vermelho, né? Chamou a atenção do mundo inteiro e sempre são as explicações desse tipo. Não, são gases na atmosfera, é isso, é aquilo. Eu não engulo essas explicações, de forma alguma, meus irmãos. Porque, repito, imagine que você mora em uma região dessas, você vê o céu rosa na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, por que você vai se espantar, né? O povo não é tão idiota assim. Agora, é uma coisa normal. Isso não é comum, o céu ficar dessa cor não é comum. Hoje nós estamos o quê? Na época da informação. Não tinha nem que falar, né? Era só mostrar, olha, tá assim segunda, tá assim na quarta, tá assim nos dias que as luzes são acesas, pronto, acabou. Aí não tinha realmente discussão, porque tava lá a prova, ó, quer ver rosa de novo? Volta tal dia que a gente vai ligar as luzes, mas não é o que a gente vê. Por exemplo, ó, essa matéria aqui do G1, ela foi gravada já há um tempinho, né? Ela é mais antiga, em 30/10/2013, certo? Dê uma olhada nessa nuvem, ó. Fotógrafo registra nuvem colorida no céu no interior do Paraná. Essa foi aqui no Brasil, ó. Mas você vê, né, uma nuvem arco-íris também, ó, né? Aí, qual foi a explicação da época, ó? Situação foi observada em Tibagi, no Campos Gerais, na terça-feira, e meteorologista explica que foto trata-se de uma nuvem iridescente, né? Então pronto, você já viu nuvem colorida? Não, você não viu, né? Eu nunca vi. Mas é uma nuvem iridescente, engula essa e vai dormir. Segura essa bisteca, né, família? E vai dormir. Agora, cadê essas nuvens iridescentes de novo? Né? Agora o que eu sei desde essa época aí, né, é que tem umas anteninhas, né, por aí espalhadas, né? Era teoria da conspiração, negaram até o fim e depois essas anteninhas se provaram serem reais e aí eles disseram, não, a gente só tá fazendo estudo do clima, né? A gente só tá fazendo estudo do clima. Mas por que essas bases são tão secretas, tão escondidas? Não, é porque senão o povo fica enchendo o saco. O que se via, né, justamente onde tinha essas bases próximos delas, era justamente as nuvens ficarem assim coloridas. É essa estranheza aí que acontecia, né? Agora você é obrigado a acreditar nisso aqui e parar de pensar nesse assunto. E vou dizer para vocês, meus irmãos, eu tenho, né, aberto os olhos de muitas pessoas aqui referente a isso. As mídias sociais, como você conhece, elas vão sumir. Porque qualquer coisa, né, já tem a patrulha do politicamente correto, eles estão aí fazendo denúncias, são inclusive faculdades. Eu dublei um especialista dos Estados Unidos falando desse assunto, como é que é feito, mas acho muito difícil passar por aqui. Eu vou tentar, né? Como eu digo a vocês, não vai ser por falta de tentativas que a gente vai ficar sem saber ou sem falar dos assuntos. Eu sempre tento, meus irmãos. É isso que cansa tanto nesse canal, porque você faz às vezes 3, 4 vídeos para passar um. Né? Alguns assuntos simplesmente não passam, você muda o título. É o caso do que está acontecendo lá no país do pastel de vento, né? Os hospitais lotados. É o caso dessa entrevista que eu dublei, né? O cara falando no podcast, olha, foi assim, isso foi para prejudicar o conservadorismo pelo mundo. Aí ele dá o exemplo do Brasil, ele dá o exemplo do Trump, né? Eu tentei, meus irmãos, tá dublado, né? Agora tá em análise até agora, né? Pode até ser que saia, mas eu tô tentando aqui. E aí, infelizmente, não tem como você censurar mais palavras, porque você já vê os termos, que eu me sinto até idiota fazendo isso. Você vai falar do enfrentamento de nações, tem que falar treta, né? Porque senão não passa. Um monte de pessoas, você vê, inclusive já pegaram o costume, já estão gravando o vídeo, aí vai falar de interrupção de vida, de uma pessoa que falece, ceifamento, né? A pessoa foi ceifada,
A gente tem que usar esses termos imbecis, né? Mesmo você coloca lá que o seu canal não é para criança, não tem nada a ver, são adultos como você que me assiste, mesmo assim não pode, é muito pesado. O que é pesado? Eu acho que pesado para o público é você enganá-los, é você dizer, né, como agora, não, o céu ficou rosa porque a gente ligou umas luzes aqui. Isso é conversa, velho. Você vê que esses fenômenos são grandes, eles são vistos como essa esfera aí, a Genkidama rosa, né? É um fenômeno tão grande que foi visto do país vizinho lá do Egito, a Líbia, se eu não me engano. Caramba! E os caras querem que você engula essa papa e vá dormir, né? Isso são sinais, meus irmãos. Agora, se eles são feitos por máquinas, né, construção humana, não muda o fato que continuam sendo sinais, seja pela própria natureza ou por interferência do homem, são sinais para nós cristãos, né? É aquele sinal que você não pode mais perder tempo, é o sinal que você precisa aproveitar a sua vida, cada segundo, né? Porque os tempos estão mudando, as leis estão sendo criadas, as tretas estão por certas para vir, né? Inclusive problemas terríveis como a gente já enfrentou, tá tudo aí na ponta, né? A agenda está atrasada, nós estamos em 2025, vocês lembram que falava 2030, 2030. E cada ano que passa a gente se aproxima dessa data. Enfim, meus irmãos, espero que você tenha conseguido pegar, né, o que é possível aqui. O que eu não posso falar, principalmente envolvendo a espiritualidade, está no nosso diário, o velho diário do Davi, disponível ainda na Hotmart, não sei até quando, mas está disponível na Hotmart em 10 vezes sem juro. Menos de R$30 você vai ter acesso a mais de 400 páginas, meus irmãos, falando na lata, explicando entidades, explicando como age essas coisas. Você vai ver costumes, inclusive, que nós perdemos e que eram essenciais para a proteção e que nós perdemos. Então eu falo tudo isso, muita pesquisa desde 2002 a 2024, e está tudo ali resumido. E eu tenho certeza que vai ajudar você a entender, inclusive, coisas que estão acontecendo ao seu redor. O velho diário do Davi, disponível na Hotmart em 10 vezes sem juro. Vou ficando por aqui, quero saber a sua opinião sobre esse céu rosa. É o Freeza que aprendeu a fazer a Genkidama ou há algo muito mais terrível por trás de tudo isso? Deixa aí o teu comentário, ele pode inclusive virar um vídeo. Agradeço a cada um de vocês, um abraço e fui!